disciplina. Se tem uma coisa que nós somos indisciplinados. Nós chegamos ao absurdo que nós vamos entrar numa rua, está lá a seta contramão. Entra aí, é só 100 metros, só 50. Nós entramos. Somos ou não somos indisciplinados? Não é? Então, o dia e o horário para nós termos disciplina. Quando você tem disciplina, você escolheu, por exemplo, toda quarta-feira, 8 horas da noite ou 9 horas da noite. Você fazendo, você cria o hábito. Você criando o hábito, você vai sentir falta quando você não fazer. O que é o evangelho no lar? Primeira coisa, vamos ver de onde vem a palavra evangelho. O evangelho, ele vem do grego angelon, que quer dizer boa mensagem. Depois foi para o latim evangelion, que também é boa notícia, boa mensagem. Quem trouxe essa boa mensagem, essa boa nova, foi Jesus. Trouxe para nós um Pai amoroso, esse Deus que nos ama, não é? Que nos dá todo o amor, misericordioso. Foi Jesus que trouxe para nós essa boa nova. E aí a humanidade adotou como evangelho os ensinamentos de Jesus. Então, no mundo inteiro, se você ouvir a palavra evangelho, vai ser os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Isso quer dizer evangelho. E evangelho no lar? O que vem a ser o evangelho no lar? É uma oração? É um culto? O que é? Então vamos lá, eu tenho uma definição aqui, que achei muito, fala assim: o evangelho no lar é uma prática espírita que consiste no estudo da doutrina de Jesus em família. Repare que nós falamos em família, mas aí família eu posso fazer sozinho? Pode e deve. Não é? Segundo o Espiritismo, essa prática pode contribuir para o equilíbrio e a harmonia do lar. Equilíbrio e harmonia do lar. Como isso? Nós estamos entendendo o que é fraternidade. Por que eu tenho que ser fraterno com meu irmão? Por que eu tenho que ter paciência com meu pai, com a minha mãe? Então, compaixão. É isso que nós vamos entendendo. Né? Mas se eu moro sozinho, mas você sozinho, você vai harmonizar o seu lar, né? Uma vibração, e você vai levar isso onde você trabalha. Você tem que levar também isso. A fraternidade, a compreensão, não é? A paciência. Nossa, eu tenho um amigo de serviço que ele é muito chato. Tenha paciência com ele. Ele precisa muito da sua atenção. É isso que Jesus vem nos ensinar, né? E além de melhorar a convivência entre os membros da família. Melhorar a convivência, né? Porque nós achamos que viver em família é difícil, e não é. É uma instituição criada por Deus. Repare, meus irmãos, que estão assistindo, que a família, ela oferece todos os ingredientes e tudo que há para que nós possamos praticar as nossas virtudes. Ela oferece para você praticar a paciência com aquele pai, com aquela mãe difícil, com o irmão difícil. Ela oferece. Ela oferece a fraternidade. Nós vamos construir. Nós faremos. Nós. Não se preocupe não, irmão. Nós resolveremos esse problema. A compaixão com aquele familiar que fica doente ou desempregado. Não é? Então, ela oferece. Agora, se nós não praticamos, aí é outra história. Mas ela oferece. E o Evangelho lá vem trazer isso para nós. Vem trazer essa compreensão. Nossa, vem mostrar a instituição família como ela é maravilhosa. E aqui eu trouxe 5 motivos para fazer o Evangelho no lar. Por que eu tenho que fazer o Evangelho? Eu trouxe só 5 motivos. São vários, mas 5 motivos. Olha o primeiro. Possibilita a melhor compreensão da mensagem de Jesus e conduz ao aprimoramento moral. O que é o aprimoramento moral? Aprimoramento moral é nós termos a consciência, principalmente a consciência coletiva, porque Jesus diz, amar o próximo. Como é que eu faço isso? Como é que eu amo o próximo? Quando eu tenho a minha consciência coletiva, eu estou pensando no próximo. Estou pensando em mim, porque eu faço parte da coletividade. Nós temos uma consciência muito egoísta, muito eu.
e nós amamos o próximo, não precisa ficar pensando, não é, é você, todas as suas ações estão pensando no coletivo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Éder, olha que interessante. Você estando no trânsito, quando você dá uma seta, uma simples seta, você está pensando no coletivo. Você está pensando no próximo. Nossa, uma simples seta, eu estou dando esse amor ao próximo. Tá. Porque você sabe para onde vai. Se é para a esquerda, se é para a direita, mas quem está atrás não sabe. E aí você indicando para ele, ele vai diminuir, você vai evitar muitos problemas, tanto para você como para os outros. Olha que pensamento coletivo maravilhoso. E como é que eu aprendi isso? O Evangelho no lar. Entendendo o que Jesus diz. São simples. Ô, Gerando, sabe que eu lembrei que uma vez, eu não sei se eu já contei aqui, um amigo meu me chamou a atenção. Porque às vezes em negociação, assim, ia contar dinheiro, né? Aí vamos supor ali, R$ 500. Aí eu contava ali, né? 50, 100, 150, eu ia contando. Ele me dando, né? Ele me pagando. Aí quando chegava na última nota, que eu já via que ia dar os 500, eu não abria. Porque eu já via que eu já garantia os meus 500, né? Tá. Aí depois ele falou, Éder, você tá sendo egoísta, né? Porque você já garantiu que tem os seus 500, mas se você virar e tiver outra? Você já ia pensar em mim, porque aí você ia me devolver que tá vindo a mais, né? Olha que legal. Então pra você ver como é um egoísmo que a gente nem percebe, Não né? percebe. Quer dizer, eu tô pensando só em mim Só ali. em mim, com certeza. Eu já consegui o que eu precisava, então, pô, mas e aí? Por que eu não aproveito, já que eu tô conferindo? Por que eu não confiro já Quem sabe ele deu um a mais. pros dois eu devolveria, né? Porque o seu pensamento de egoísta é se ele deu a menos. Isso, Só isso. isso, Entendeu? Tanto que às vezes quando eu vou brincar com alguém que eu vou pagar, eu falo assim, ó, confere, vê se eu não dei a mais. Mas, Eu peguei esse exatamente. hábito brincando, porque, quer dizer, o pensamento pessimista é sempre assim, deixa eu ver se ele não tá me enrolando, né? Pô, mas e se tiver a mais? A pessoa vai devolver, né? Então, esse aprimoramento moral que nós estamos falando é realmente você pensar no próximo. Como pensar no próximo? Consciência coletiva. Outro exemplo que eu dou muito simples, o pessoal até dá risada quando nas minhas palestras, é o carrinho de supermercado. Não sei se eu já disse. Você colocar o carrinho de supermercado no lugar. Não, toda vez que eu vou, você me contou essa, depois toda vez que eu vou no mercado eu lembro de você na hora. Aí eu não consigo, eu volto lá, ando, guardo. Eu também lembro de mim mesmo, falo, vou guardar no lugar, porque pessoas têm alguém me vendo aí que eu falei. Então, isso é pensar coletivo. Você diz na vaga, né? Eu te Na cortei, vaga, né? no lugar Tipo, onde porque tem o o outro vai vir carrinho. com o carro, tem que descer para tirar, não é isso? Isso, não é deixar em qualquer lugar. Não é? Outra coisa, cria o hábito de reunir os familiares e desperte o sentimento de fraternidade. Mas, Jerônimo, eu faço sozinho. Mas você está criando o sentimento de fraternidade. Você não trabalha? Você não vive socialmente? Está criando o sentimento de fraternidade. E na família é melhor mais ainda, né? Porque o primeiro convívio social é dentro do lar. Não é? Colabora para a elevação do padrão vibratório do lar e propicia a vivência mais equilibrada. Por que tem a convivência mais equilibrada? Porque um entende o outro e um fica na cabeça. Puxa vida, Jesus disse isso, fraternidade. Pois não, meu irmão, pois não, pai, o que o senhor quer mesmo? Mãe, repare. Né? E tem assim, a sua mãe briga com o seu irmão porque ele tirou a agulha do lugar. Ela deixa ele por lá. Aí você, com o seu aprimoramento moral, você fala assim, mano, você sabe que mamãe não gosta que mexe nas coisas dela. Deixa lá, nós temos que ter paciência com ela. Ela é assim mesmo, gosta das coisas organizadinhas, tudo. Então nós temos que respeitar isso. E geralmente a gente é o que cagueta, né? Ó, mãe! Ó, quer dizer, nós que às vezes fazemos o próprio inferno dentro da família. Falou a mãe aqui, ó, ela Aqui, nem ó, ia ver, né? nem ia A gente ver. quer ver o mal dele, O né? mal dele, né? Facilita o amparo diante das dificuldades, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Facilita o amparo diante das dificuldades. Meu irmão está doente, meu pai está doente. Dificuldade que tem, né? Então, e nós usamos a oração, sabemos que a prece é um caminho que nós temos, é uma arma poderosíssima nas nossas mãos, para o que nós quisermos, né? Fortalece o vínculo com o divino amigo.
Quem é esse divino amigo? Jesus, Deus, nosso Pai, né? Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Interessante isso aqui porque é o seguinte, quando nós estamos orando, Jesus, ele diz, quando um ou mais falar em meu nome, lá eu estarei. Eu acredito piamente que ele está. Como fazer esse evangelho no lar? Nós estamos falando, que maravilha. Jerônimo, então como é que eu faço isso? Como é que eu faço para que meu lar fique maravilhoso assim? Como é que eu trago essa vibração? Então, nós vamos escolher um dia e um horário. Um dia da semana. Um dia e um horário. E nós vamos fazer sempre naquele dia. Por quê? Disciplina. Se tem uma coisa que nós somos indisciplinados. Não é? E nós chegamos ao absurdo que nós vamos entrar numa rua, está lá a seta contramão. Entra aí, é só 100 metros, só 50. Nós entramos. Somos ou não somos indisciplinados? Não é? Então, o dia e o horário para nós termos disciplina. Quando você tem disciplina, você escolheu, por exemplo, toda quarta-feira, 8 horas da noite ou 9 horas da noite. Você fazendo, você cria o hábito. Você criando o hábito, você vai sentir falta quando você não fazer. Certo? Por isso que é um dia e um horário. Feito isso, escolheu o dia e o horário, você vai iniciar com uma oração. Essa oração pode ser por escrito, essa oração pode ser do coração. Oração simples. Senhor, meu Pai, muito obrigado por esse momento de estarmos reunidos para estudar o Evangelho de Jesus. É uma oração. Pode fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, fica a seu critério. Feita a oração, você vai abrir o livro, Evangelho no Lar, ou o Novo Testamento, a Bíblia, pode ser. Só que a Bíblia e o Novo Testamento, ele não é autoexplicativo, você tem que ler e vai entendendo. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é bem explicativo, porque Kardec era um professor, todo o livro do Kardec é didático, né? E fora nisso tem o enriquecimento das experiências milenares de vários espíritos, Santo Agostinho e outros mais. Então você vê, então é um livro rico que pessoas que viveram há séculos atrás vêm trazer a experiência dele. Olha que maravilha. Então você vai começar esse livro no capítulo 1. Introdução e prefácio. Você lê fora do Evangelho no Lar. Lê para estudar e tal, mas Evangelho no Lar. Por quê? Porque é o estudo da vida pública de Jesus, é o Evangelho de Jesus. Então você começa no capítulo 1, lê um trechinho e marca com a caneta. Não precisa ler o capítulo inteiro. Você pode ler 2 parágrafos, o que você quiser. Né? Aí você marca com a caneta. Pronto. Né? Depois que fez isso, marcou, nós vamos vibrar. Vibrar é levar os nossos pensamentos para aqueles que mais necessitam. É doar todo o amor que nós temos através do nosso pensamento. Vibro pelos meus irmãos de rua, que sejam amparados. Vibro pelos meus irmãos refugiados da guerra. Né? Vibro pelos meus irmãos desempregados, que tenham fé em dias melhores. Né? É isso que é vibrar. Lembrar destes, né? Mas não esqueça de vibrar pelo seu lar. Vibro pelo meu lar para que a luz de Jesus esteja aqui conosco, trazendo fraternidade, compreensão, compaixão, paciência, entendimento, saúde, proteção, o que você quiser. Né? Faz essas vibrações. Você vai ficar alguns segundos em silêncio para conversar com Deus. Porque apesar de estarmos em família, não é? Cada um tem a sua necessidade. Então você conversa com Deus aqueles 20 segundinhos, 30 segundinhos. Peça, pode pedir, peça, mas não esqueça de agradecer. Pediu, agradeceu, nós vamos fazer então a oração final, que pode ser a mesma. Então, isso nós sugerimos no mínimo uma vez por semana. Mas eu posso fazer todo dia? Pode. Fica a critério de cada um, porque é uma das perguntas que tem, né? Mas pode. Esse é o Evangelho no Lar. Demora 20, no máximo meia hora, 20, 25 minutos. Por que nós falamos família? Porque você convida os seus familiares, vê um horário, convida. Fala, hoje eu vou fazer o Evangelho. Você não quer fazer porque... Não. Porque na família um é católico, outro é evangélico, faça o seu evangelho.
Eu vou só explicar uma coisa aqui, que vai ter uma pergunta. Se eu fizer sozinho, como é que eu faço? Faça a leitura em voz alta. Por quê? Porque lendo em voz alta, você vai assimilando o que você está lendo. Se você lê com os olhos, você lê muito rápido, você não assimila. Então você tem que ouvir para você assimilando. Aí você vai ter uma frase ou uma palavra que vai tocar em você. E você vai refletir. É isso. Esse é o Evangelho no Lar. Gostaria de saber, quando faço o Evangelho no Lar, fazendo a leitura do livro e não entendo a questão, pois temos que fazer a reflexão, né, da parte escolhida. E eu fico meio sem ação. E por não saber reflexionar sobre o tema ali, eu resolvo dar sequência e termino o Evangelho apenas lendo. Não tem problema. Rude. Rude é assim. Você lê um trecho, não entendi nada, não faz mal. Não entendi, não te faz mal. Não é? Porque nós não temos o estudo ou conhecimento para a interpretação de muitas coisas. Não tem problema. Você leu, você recebeu a mensagem já. O seu lar já está com a mensagem. Você já começou a ter uma vibração no seu lar. Né? Então você continua. Aí você leu, tá bom? Aí você acabou de ler. Você não vai fazer o comentário, não tem problema, mas aí você já faz a vibração, termina o seu evangelho até o final. Faz as vibrações, leva o pensamento a Deus, faz a oração final. Pronto. Não tem problema nenhum. Aí na próxima evangelho, você continua lendo, e aí você vai começar a entender. Não tem a menor dúvida disso. Né? Tá certo? Porque veja o ensinamento de Jesus, disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. É difícil entendimento. Não é? É um difícil entendimento. Então não é assim. Então leia, né? Que com o tempo você vai entendendo. Não tem a menor dúvida disso. Até porque talvez naquele dia ela não chegou na outra parte, que tem as instruções dos espíritos, Isso. e eles explicam melhor talvez aquilo que já Isso. passou, né? No final do capítulo. Porque aí talvez a gente não entendeu naquele momento, mas depois a gente vai enriquecendo e numa outra oportunidade, quando a gente estiver de frente com os mesmos textos, a gente já vai talvez até conseguir explanar sobre aquilo, né? Exatamente. E quando nós vamos entendendo Jesus, compreendendo, aí nós vamos colocando em prática no dia a dia. Aí nós vamos... Por isso que falei aqui da moral, que a gente eleva a nossa moral. É isso, aprimoramento moral. É isso aí. Perfeito. Tá vendo? Continua. Excelente. A Kate diz assim, ó. Passo às terças-feiras à 1h30 da tarde. Mesmo fazendo sozinha, as pessoas que moram comigo serão beneficiadas? Sim. As pessoas que moram no seu lar serão beneficiadas, com certeza. Então você convida-os, se eles não quiserem, você vai, faça o seu evangelho, leia em voz alta o trecho e faz ele completo. Não tem problema nenhum. Né? Por que estão beneficiados? Porque todos estão sob o mesmo teto. Essa pergunta da Kate, né? Ela me remete a esse livro aqui. Olha que interessante. Nesse livro aqui, Jesus no Lar, né? Quem trouxe foi o espírito Neo Lúcio e psicografado pelo Chico Cândido Xavier. No capítulo 1, Jesus diz nitidamente do Evangelho no Lar. Kate, olha que Jesus diz aqui, nesse capítulo. Vou ler na íntegra, para que não tenha dúvida. Né? Apesar que eu até decorei, mas né? Vamos lá. Só para você ter uma ideia. Olha o que Jesus diz nisso aqui, alguns textos. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Está falando com Pedro. Depois ele diz, a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. A paz do mundo começa embaixo das telhas que nós acolhemos. Repare que isso aqui é uma afirmativa. Não tem nenhuma dúvida. Jesus diz, ele afirma, a paz do mundo inicia dentro do nosso lar. E depois ele diz assim, se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não conseguimos viver entre quatro paredes de família, como é que eu vou levar a paz no meu serviço, na minha casa espírita, na minha igreja, no meu culto, onde eu conviver? Jesus diz nações, dos povos, mas nós
temos o nosso mundo, que é o meu trabalho, que é o clube que eu frequento, que é a casa espírita ou a igreja. Não interessa. Então eu levo a minha paz, porque ela está comigo. Então por isso que todos são beneficiados, né? Porque você está já construindo a paz que já tem. Não é? Eu vou dar esse livro, só para vocês entenderem se esse livro, se essa palavra de Jesus, ela tem sentido ou ela é verdadeira. Olha, quando nós saímos de casa e vamos para o nosso trabalho, para os nossos compromissos, todo dia, não é isso? E nós nos aborrecemos por algum motivo. Ou discutimos com o chefe, ou discutimos no trânsito, alguma coisa nos aborrece. E nós queremos ir para casa, voltar para casa. E hoje era um dia que não era nem para sair de casa, eu quero ir para casa. E na sua caminhada para vir para casa, você encontra com um amigo, ele fala, ô Jerônimo, tudo bem, como é que vai e tal? Vamos tomar um café? Não, eu não quero. Não. Hoje, sabe o que eu quero, meu amigo? Estou indo para casa, quero chegar em casa, tomar um banho e deitar a minha cabeça no travesseiro em paz. Olha que interessante. Nós buscamos a paz dentro do nosso lar. Nós não buscamos a paz em outro lugar. Nós buscamos no nosso lar. Que paz é essa? A paz que nós construímos. Não foi o vizinho. Fomos nós. E é o nosso refúgio ali, né? Porque você pode estar viajando e ficar num hotel 5 estrelas, né? For. Vamos supor que ele tem mais estrutura que a tua própria casa. Isso. Mas quando você volta dessa viagem... Isso. Você não precisa chegar em casa, jogar as malas. Estou no meu lar, né? Estou em paz. Repare que o nosso lar é realmente... Eu falo, usando esse raciocínio desse livro, eu falo que o nosso lar é o nosso pedacinho do céu. Sei que é muito bom, e muitas vezes, né? Sei que é muito bom fazer o evangelho no lar. E muitas vezes penso em fazer, mas não tenho ânimo. Ou faço em uma semana, na outra já não faço. Como que eu posso resolver esse meu grave problema? Muito bem. Bom, esse grave problema tem até uma solução simples. A Aristela. Você até assim, primeiro, você vai, antes de dormir, quando você estiver no seu quarto, você vai fazer uma oração para o seu anjo de guarda, ou para o seu mentor espiritual, pedindo para ele fortalecimento, né, para que você consiga fazer esse evangelho. Me dê sustentação, né, me dê esse amparo, para que eu mude a minha forma de pensar nesse sentido. Né? É através da prece, oração. E aí você vai começar a fazer. Então, assim, se você não tem a vontade, você vai fazer, então, mas busca a oração, que a espiritualidade vai te ajudar nesse sentido. Por quê? Porque existe um negócio chamado vontade e você quer fazer. Então, você vai conseguir. Tranquila. Então, a solução está mais fácil do que você imagina. Mais fácil. Busca oração, busca ajuda. Eu sempre falo do nosso anjo de guarda, o mentor espiritual, que é um espírito que está ali nos ajudando, nos amparando. Mas desde que você peça e você queira. Então você faça uma Ave Maria, um Pai Nosso para ele, e vai pedindo para ele fortalecer seu pensamento, para que ilumine, para que você comece a fazer o evangelho. Eu sinto essa necessidade. Pronto, daqui a um tempo... Nós vamos falar daqui a um tempo, da outra vez, do evangelho, você vai lhe falar, estou conseguindo fazer o evangelho. Beleza, Perfeito. Isso. E até mesmo aquilo, né? Às vezes a gente se cobra tanto e por a gente ter derrapado, a gente já sai da pista de vez. E, tipo assim, tive preguiça e por acaso eu não fiz essa semana. Não se culpa. Não se culpa. Faz no outro dia quando der, mas chegou no outro dia, na outra semana, retoma. Exatamente. Porque às vezes a gente acha que não fiz um dia, pronto, já estraguei a sequência, isso já não é para mim. E não é assim, né, Jerônimo? Não é assim. Exatamente. Você esqueceu de um dia, faça no outro dia, não tem problema. Não tem problema. Né? Porque você tem que se coordenar. Eu me coordenei para fazer toda quarta-feira, não consigo. Então, coordena para quinta, para domingo, para sábado, vê o dia. Tão simples quanto isso. É isso, não é? Só se coordenar. Perfeito. A Lídia diz assim, fazer o evangelho no lar por vídeos.
de uma outra pessoa no YouTube, conta como evangelho no lar ou apenas se eu mesma ler o texto? Não, você está falando de a pessoa no vídeo ler o evangelho, é isso? Pelo que eu entendi é assim, vamos supor que tem alguém que faz o evangelho no lar, Isso. só que faz no vídeo. Aí a Isso. pessoa faz o evangelho sozinha, grava e põe lá no YouTube. Isso. E aí ela acessa aquele conteúdo e acompanha o que o outro fez, o que o outro leu e o que o outro interpretou. Pelo que eu entendi é assim, é isso. Tá. É válido evangelho? Não. Porque você não está participando desse evangelho. Você só apenas leu. Você não está interagindo com a Você não está pessoa. interagindo com a pessoa. Ele apenas trouxe, dá certo? É que nem eu vim aqui falar do evangelho, tudo você assistir. E a interação sua, a sua participação, seu coração, seu pensamento, a sua vibração. Você tem que ter essa vibração no seu lar. Então, Esse aqui serve como um estudo. um estudo. Tudo bem, todo vídeo, tudo é um estudo. Agora, o que eu aconselho é você fazer o evangelho, você ler o evangelho, e você lendo você vai entender. Faça a sua oração, faça a sua vibração, faça o seu evangelho no seu lar. Ou ainda que faça com alguém de forma virtual, mas que a pessoa esteja ali simultaneamente, né? Isso, por exemplo, você está fazendo virtual. Então a pessoa fala assim, olha, lê para mim então o trecho, aí você está interagindo. Aí isso é o evangelho, isso é o virtual. Então, eu faço o Evangelho no Lar às quartas, às 7h30. Faço eu, a minha cadelinha Babel, que por sinal entende muito bem. E leio o Evangelho de manhã antes de sair e à noite ao me deitar. Pode-se fazer o culto no lar assim como eu faço? Sim, o que você está fazendo é uma oração que você usa o evangelho. Ótimo. No dia a dia, né? No dia a Porque aqui dia. na quarta-feira ele falou que faz o Evangelho. Então, se você faz o evangelho no lar completo, como nós estamos falando, com É interessante oração, que ele traz a cadelinha, né? isso, todos os animais. Os animais podem deixar participar, as crianças, os animais, o papagaio, o que for, não tem problema. Não é? Então, se você faz o evangelho na quarta e você, nesses dias, você lê o evangelho de manhã à tarde, ótimo, está muito bem. Na verdade, a leitura do seu evangelho de manhã à noite está fazendo parte da sua oração. É isso, né? Mas você tem que fazer o seu evangelho, se você faz na quarta, ótimo, tá certo? E a cadelinha, tranquilo. Aproveitando aqui, criança, quando criança quer participar, deixa participar. E se você tem um filho que já sabe ler, pede para ele ler um trecho do evangelho. Pede para a criança participar. Isso é muito importante. E quando você lê o evangelho, que a criança tem 5 anos, 6 anos, tem um certo entendimento, você pergunta para ela: o que você entendeu, filho? O que você entendeu, filho? Isso é muito importante. A maioria dos adultos vão se surpreender com o entendimento das crianças. Vão se surpreender. Perfeito. Né? Esses dias eu entrevistei uma criança, porque na federação você tem o atendimento fraterno, adulto e criança. Você faz um curso, eu faço os dois. E eu fiz aqui no Emmanuel. A mãe trouxe a menina e tal, eu conversei com ele e tal, o menino, não vou falar o nome dele aqui para não... Aí ele falando e tal, a mãe muito preocupada e tal. Eu falei, e aí, como é que está? Tudo bem? Ele foi falando, você tem que deixar a criança falar. E ele fala. Então, essa criança conversou comigo, você precisa ver a visão dele da família. A fraternidade. Né? E aí, seu pai? Ô, tio, eu amo meu pai. Meu pai é uma pessoa maravilhosa. A minha mãe, nossa, eu amo minha mãe e tal. Eu só estou bem assim com a minha irmã, que a minha irmã é um pouquinho mais velha, e ela não aceita muito meus beijos. Mas olha, meu pai e minha mãe são legal comigo. Só a minha irmã, que ele não consegue unir no amor dele a irmã, do jeito dele, porque ela é um pouco mais velha, está na pré-adolescência, ele tem 5, 6 aninhos só. Então, repare que nós, adultos, nos surpreendemos. Eu me surpreendo muito com as crianças, muito. Porque a visão que essa criançada tem hoje é uma coisa impressionante. Em se tratando, então, de Jesus, de fraternidade, de amor, de compreensão. Putz. Teve um garoto que ele falou para mim assim, tio, eu sinto muita ausência do meu pai. Meu pai trabalha muito.
mas também compensação, né, tio? Ele paga minha escola, ele paga o meu inglês, né? Então, fazer o quê? Não tem como. Mas o tempo que ele tem comigo, eu aproveito, fico com ele, pai. Ô, tio, é maravilhoso, meu pai é maravilhoso. Eu até entendo porque tá a ausência dele. Eu até entendo a ausência dele. Olha o entendimento. Eu até entendo a ausência dele. Bom, meu pai está ausente porque senão, para mim poder estar aqui na escola, senão não estaria. Eu entendo que o meu pai está porque eu estou pagando o inglês, senão não estaria. É uma criança assim de 7 anos, 6 anos. É coisa assim, eu fico olhando, eu fico surpreendido, né, sinceramente falando. Então é isso, viu? E depois que a gente faz o evangelho no lar com a criança junto, Pronto. e a gente vê o que pode, o que não pode fazer, eles próprios nos chamam a atenção, né? Aí, pai, Exatamente. ó o que você falou no evangelho, não Isso, pode falar dos outros. isso. Vai por aí. Ah, pô, filha, mas você tá por aqui, você também? É mesmo. É isso mesmo. É uma consciência nossa externa ali, né? Externa, exatamente. Eu faço o Evangelho no Lar desde o começo do ano. Estou seguindo desde o primeiro capítulo em diante. Estamos agora no capítulo 6. Minha dúvida é que eu faço com a minha filha e com meus netos, de 7 e 2 anos. E às vezes eu tenho que parar a leitura para advertir, ou para dar colo para a de 2 anos. Será que a espiritualidade compreende essa minha situação? Meus netos gostam muito da água fluidificada. Eu faço às quintas, às 8h30. Nossa, se compreende. Parabéns. Como é que é o nome dela mesmo? Desculpe. Jaqueline. Jaqueline, é isso mesmo. Não é? Então, o fato de você interromper para poder dar o colo para o seu neto, depois você continua, você termina, tá tranquilo. Né? E repare que o que você falou é o seguinte: eu dou colo para o meu neto. Olha, você está dentro do lar, da família. Né? E você está envolvendo os seus netos no ensinamento de Jesus, do amor. Né? Agora, como é que você está falando de amor se na hora que ele pede colo você não dá? Não tem sentido. Então, repare que dentro do próprio Evangelho lá, você já dá amor para o seu neto, dá o colo que ele precisa, o aconchego, o amor e tal. E é o interessante, né, Jerônimo, que por mais que você nos traga esclarecimento, a própria doutrina espírita sobre horário, como fazer e tal, não quer dizer que a gente vai ficar fechado, engessado. A gente tem que trazer Jesus com naturalidade, né? E parar um pouquinho, pegar no colo, pausar, atrasou um minutinho ou outro, quer dizer, porque senão a gente acaba ficando muito rigoroso com nós mesmos, né? Não é isso. E, na verdade, é o seguinte, fazer o evangelho no lar não é bater o cartão com a espiritualidade. Tipo emburrado, né? Vixe, hoje tem evangelho. Bate o cartão às 7 horas, dá entrada e bate o cartão de saída às 7h20, 7h25. Não é isso, gente. O evangelho no lar você tem que estar feliz por fazer. Se você não pode fazer às 7, faça às 7h30, 8 horas. Não dá para fazer hoje? Faça amanhã. Mas não esqueça de fazer. Procure fazer no horário e tal, mas não é bater cartão. Não é assim, você está com a visita em casa e você vai mandar a visita embora porque você quer fazer o evangelho lá. Fala, olha, você está com um amigo que não tem religião e você é espírita. Você fala, olha, João, por exemplo, nesse horário aqui nós fazemos sempre Evangelho no Lar. Evangelho no Lar é um estudo que nós fazemos dos ensinamentos de Jesus, né, do Evangelho de Jesus mesmo, para nós podermos entender. Eu ficaria muito feliz se você participasse conosco. Porque, inclusive, eu sei que você não tem religião, mas Jesus também não tinha. Você quer fazer conosco o Evangelho? Para nós seria excelente, muito bom. Se você faz um convite dessa forma, a pessoa não vai dizer não. Depois nós continuamos, tomamos nosso café, batemos um papo. Pode ser? Por quê? Porque você fica olhando para o relógio, 8 horas, 9 horas, e a visita não vai embora. E aí ela começa a te incomodar, e é uma pessoa que você gosta. Aí você fica, pô, o João não vai embora, não? Tem que fazer o evangelho. O João não vai embora. Então, você perde uma oportunidade, né? Porque às vezes a pessoa participa e gosta. Nada é por acaso. Né? Nada é por acaso. E se eu tô fazendo o evangelho no lar, vamos começar ali, ou já começamos, toca a campainha,
e vem alguém ali. Isso. Como proceder? Vamos lá. Você abre a porta, boa noite, bom dia, boa tarde, o que for. Olha, aí você fala o nome da pessoa. Nós estamos nesse momento fazendo evangelho no lar. Você não quer participar? Não, porque... Então é o seguinte, demora no máximo 20 minutos. Depois, se você puder voltar daqui 20 minutos, 25 minutos, eu te agradeço. Nós conversarmos com mais calma. Pronto. Tão simples quanto isso. Mas sempre o convite. Ó, nós estamos fazendo evangelho lá, você não quer participar? Seria maravilhoso você participar, né? Porque você não bateu a porta por acaso aqui, não foi? Entendeu? Então é sempre esse convite. Então, convite, sempre faça o convite à visita, não tem problema nenhum. O evangelho no lar deve ser uma prática exclusiva das famílias que já seguem a doutrina espírita? Ou ele pode ser igualmente proveitoso para pessoas de outras religiões, ou até mesmo para quem não tem uma religião definida? Então, o evangelho no lar é uma prática espírita? Não, Ou serve para todos? O evangelho no lar, ele é realmente uma prática espírita, mas ele serve para todos. Para todos. Por que serve para todos? Porque, como eu disse desde o começo, é o quê? É o estudo dos ensinamentos de Jesus, do seu evangelho de Jesus. Jesus não tinha religião. Então, quando Jesus diz amar o próximo como a ti mesmo, serve para todos nós, para toda a humanidade. Seja ele espírita, seja ele católico, seja ele evangélico, seja ele ateu, o que for. Não é isso? E é isso que é o estudo. Então, pode ser para as outras. Pode. Né? Se você se interessar em fazer, e a sua família, um é evangélico, outro é católico, outro é umbandista, você convida e fala, vamos estudar Jesus? Ora, mesmo quando você conversar com uma pessoa que é ateu, não é? Se você não fale de Deus, mas se você falar de Jesus, ele vai entender quem é. E a conversa, se for uma pessoa com uma certa inteligência, com uma certa flexibilidade de conversa, ele vai conversar com você. Aí você fala, não vem aqui esse negócio de Jesus, que para mim... Então, tudo bem também, não tem problema. Para mim, entendeu? Então, assim, quando for falar em religiosidade, com quem quer for, fale de Jesus. Fale de Jesus. Porque Jesus não teve... Então, você pode falar de Jesus, você sendo espírita, com o evangélico, com o católico, com o bandista, com o ateu, com o budista, com quem você quiser. Tranquilo. Então, o evangelho serve, sim, qualquer religião. Eu posso me alimentar de carne no dia que eu for fazer o evangelho no lar? Sim, pode se alimentar. Não é? Não tem problema nenhum. O que acontece sobre alimentar de carne é assim. Antigamente, pedia-se para as pessoas que fossem trabalhar na casa espírita, dar paz, essas coisas, não se alimentar de carne. Por quê? Porque o animal sofria para morrer, para poder ter o alimento para nós. Sofria muito. Então, essa vibração negativa ficava nas entranhas do animal, vamos dizer assim. Então, quando você comia essa carne, você podia estar com essa vibração. Hoje, o animal não sofre. Aplica a injeção que ele nem sente. Não sofre. Então, posso comer carne? Pode. O que nós não sugerimos é você comer uma feijoada. Porque aí você não vai conseguir fazer o evangelho, você vai dormir no evangelho. Não é? Então você pode se alimentar normalmente. A prudência de quantidade, independente do que é, né? Exatamente. Sempre vai ser... Sempre o equilíbrio é o ideal. Sempre. Mas a pergunta é, posso comer carne? Pode. Você acha que pela humanidade, o estado evolutivo que nós somos, ainda carnívoros, é um estado mais primitivo, vamos dizer assim? Você acha que naquele dia que a gente se alimenta de carne, além dessa questão da energia do animal que morreu naquele instante ali com dor e tal, você acha que também a gente pode atrair espíritos naquele dia que são primitivos também, porque gostam daquela sensação, ou não tem nada a ver? Nada a ver. O que faz você atrair espíritos primitivos, como você colocou, é o pensamento. É isso. Nós somos o que pensamos. Não é? Então, o pensamento e esse pensamento que nós falamos, não é assim, o pensamento é quando ele vai todo dia você tem o mesmo pensamento, né? Então, por exemplo, você discutir com uma pessoa e você sai, ele me paga,
vai ver. Não. Uma ideia fixa, negativa, né? A lei dos homens pode ser falha, mas Deus não falha. Então você tem esse pensamento negativo e você está abrindo as portas mesmo. Isso aí você está com mágoa no coração, está com ódio. Agora, se você pensar assim, puxa vida, ele falou para mim coisas pesadas, né? Mas eu até entendo porque ele não é uma pessoa que não conhece mesmo os ensinamentos de Jesus, senão ele não falaria isso para mim, tá? Então você começa a entender, ter a benevolência de começar desenvolver a tolerância, né? Tolerância. Não, e desenvolver a preparação do terreno para o perdão. Não é? Então, esse sim, aí você não atrai espíritos maus, com certeza. Ninguém está falando que é fácil. Sim. Ninguém está falando. Mas, evidentemente, que o Evangelho no Lar, como é para nós melhorar a nossa moral, vai nos ajudar até isso. Perfeito. Né? Gozado, meu irmão estava no Evangelho no Lar essa semana, nossa, o que ele falou para mim não é possível. Ele não entendeu nada. Olha isso, que interessante isso. Aí você vai chegar e falar, pô, mano, nós fizemos o Evangelho juntos, Jesus falou isso e tal. Pô, você falou aquelas coisas para mim, não entendi. Não entendi. É até isso, até as discordâncias, ela começa a ser equacionada de tal modo e você começa a envolver dentro dos ensinamentos de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. É diferente. Eu estava lendo essa semana os livros, né, de Lindos Casos de Chico Xavier, que eu já li, né, e estava relendo aleatoriamente, assim. E aí a gente já tinha o podcast marcado aqui com o tema do Evangelho, né, e caiu num trecho aqui de uma psicografia que o Chico Xavier recebeu do Casimiro Cunha, em 1956, Cristo em Casa. Aí eu gostaria de ler, que diz assim, ó: se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides acender a luz do Evangelho em casa. Quando possível, nas horas de doce união no lar, estende a lição divina ao grupo familiar. Na chama viva da prece, o culto nobre inicia, rogando discernimento à eterna sabedoria. Mentiras da vaidade, velhos crimes da avidez, calúnia e maledicência desaparecem de vez. Serpentes envenenadas de orgulho torvo e escarninho, sob o clarão da verdade, esquecem-nos o caminho. Dificuldades e provas, na dor amargosa e lenta, são recursos salvadores, com o céu nos apacenta. Logo após, lê meditando o texto renovador da boa nova sublime, que é fonte de todo amor. Verás a tranquilidade vestida em suave brilho, irradiando esperança em todo o teu domicílio. Ante a palavra do Mestre, generosa, clara e boa, a experiência na terra é luta que aperfeiçoa. E o trabalho, por mais rude no campo de cada dia, é dádiva edificante no bem que nos alivia. É que na bênção do Cristo clareia-se-nos a estrada, e a nossa vida ressurge, luminosa e transformada. Conduze, pois, tua casa à inspiração de Jesus, e o Evangelho em tua mesa é o pão da divina luz. Casimiro Cunha, por Chico Xavier. Que lindo, hein? Bonito, né? Nitidamente Evangelho no Lar. Viu? Lindo, né? É isso mesmo.